O bebê continua acordando com arranhões e a mãe fica apavorada quando vê o vídeo. Heather Bro estava apenas 1 ano na maternidade quando coisas estranhas começaram a acontecer em seu pequeno mundinho. Ela continuava ouvindo barulhos de noite em sua casa em Michigan e começou a suspeitar que algo sinistro estava acontecendo. Em seguida, ela também começou a notar que algo estava errado com seu bebê. Mal sabia ela que quando começasse a investigar, o que descobriria seria mais perturbador do que ela e sua família poderiam ter imaginado. E ela também tinha alguns segredos que teria que compartilhar. Olá, pessoal! Hoje no História Sensacional, nós vamos contar a história de um bebê que acordava com arranhões. E sua mãe fica apavorada quando vê a gravação do motivo. A vida não poderia ter parecido mais promissora para Heather Bro. Ela estava morando com seu noivo, Joshua, e sua filha de 1 ano, Lily, com muitas coisas boas esperando por eles no horizonte. Eles estavam apaixonados, tinham uma linda garotinha e moravam na pacífica e tranquila cidade de Highland, estado de Michigan. É difícil imaginar que vidas tão felizes seriam interrompidas de repente. Infelizmente, para essa jovem família, não apenas sua vida perfeita estava prestes a mudar, mas estava prestes a se tornar absolutamente cheia de medos e incertezas. Tudo começou a piorar em uma manhã que nada tinha de incomum, quando Heather notou arranhões no rostinho de Lily. Descobrir arranhões no rosto de uma criança é mais do que suficiente para deixar qualquer mãe preocupada. Mas Heather logo tinha algumas outras coisas com que se preocupar. Nas altas horas da noite, ela começou a ouvir barulhos estranhos ao redor da casa. Fosse o ranger de uma porta ou uma pancada no chão, essas ocorrências noturnas aumentavam e sempre a assustavam um pouco. No entanto, não foi até ela ver os arranhões de Lily que ela começou a se perguntar se havia uma conexão entre essas duas coisas. E para piorar as coisas, mais arranhões no rosto de Lily continuavam reaparecendo, mesmo depois de curados. Heather e Joshua não moravam naquela casa há muito tempo. Eles haviam se mudado pouco mais de 1 ano antes. Então ainda eram relativamente novos no local. No entanto, como a casa era na verdade uma casa de hóspedes de uma propriedade pertencente à mãe de Joshua, eles estavam confiantes o suficiente para chamar esse novo lugar de lar. Mas com os recorrentes e misteriosos arranhões de Lily, assim como aqueles incessantes ruídos estranhos que Heather ouvia à noite, eles começaram a se perguntar se isso estava seriamente errado naquele lugar. Heather ficou determinada a descobrir como Lily estava conseguindo aqueles arranhões, e uma descoberta assustadora a pegou totalmente desprevenida. Embora Heather e Joshua tivessem um relacionamento forte, ela não podia deixar de se perguntar se ele tinha algo a ver com isso. Será que não era ele quem fazia todos esses barulhos durante a noite? Seria possível que ele fosse responsável pelos arranhões sem fim de Lily? Ela se aproximou de Joshua com suas suspeitas, mas ele a convenceu de que não tinha nada a ver com isso. Do seu lado, Heather sabia que ele também era inocente. Então, como poderia não ser Joshua? Ela nem queria pensar na possibilidade de alguma entidade desconhecida estar dentro de sua casa, mas ela tinha que saber a verdade. Então, ela levou as coisas um passo adiante. Heather decidiu comprar um caro monitor de bebê Circle 2 da marca Logitech. Esse dispositivo possuía um sistema de visão noturna impecável. Com isso, ela esperava que logo chegasse ao fundo do que estava acontecendo de sinistro em sua casa à noite, e assim ninguém poderia discordar dela. Ela se perguntava se o motivo de tudo não poderia ser um animal que rastejava para dentro da casa à noite. Isso explicaria os ruídos e os arranhões do rosto de Lily também. Mas ainda existiam dúvidas quanto a isso, visto que ela sempre era muito cuidadosa em fechar as janelas e portas todas as noites. Então, depois de configurar a câmera do monitor no quarto do bebê, Heather estava confiante de que receberia sua resposta. Lily estava com arranhões novamente na manhã seguinte, mas dessa vez, Heather tinha certeza de que seu monitor de bebê havia gravado tudo e que ela estava pronta para saber a verdade. Então, ela começou a assistir às filmagens e viu algo que a fez pensar 2 vezes. Na verdade, ela teve que reassistir ao vídeo inúmeras vezes para ter certeza se o que ela estava vendo
era realmente alguém no quarto de Lily durante a noite. Quando ela assistiu pela primeira vez, ela pensou que era Joshua e que estava certo o tempo todo. Mas quanto mais ela observava, mais ela se questionava. Algo realmente estranho estava acontecendo. No vídeo ela vê uma figura muito luminosa em forma humana se movendo pelo quarto de Lily. Ela tinha certeza que a visão noturna da câmera estava funcionando muito bem, pois todos os outros objetos do quarto e a própria Lily apareciam nítidos na filmagem. Ainda assim, era bem difícil distinguir quem ou o que esse vulto era. Por alguma razão, a figura parecia emitir uma quantidade enorme de luz e às vezes ficava meio transparente, além de que parecia deslizar pela sala. Heather observava enquanto a figura passeava pelo berço de Lily e, ao fazê-lo, o rosto de Lily se virou. O bebê tinha notado que alguém estava na sala com ela. Será que Lily já não teria experimentado essa sensação várias vezes antes? Foi quando quem quer que fosse olhou diretamente para a câmera e o coração de Heather quase parou. Será que Heather estava realmente vendo o que ela achava que estava vendo? A figura bruxuleante não parecia sólida o suficiente para ser real. E, no entanto, lá estava ela, se mexendo e olhando para a câmera. Agora, eles estavam começando a se perguntar se ela estava de fato experimentando alguma forma de atividade paranormal. Ninguém nunca quer ser aquela pessoa insana que pensa que está vendo fantasmas. Mas como uma pessoa pode negar o que está bem na frente dela, com tudo documentado em vídeo? A única maneira de saber com certeza que ela não estava imaginando coisas era compartilhar essa filmagem com Joshua. Será que ele concordaria que isso poderia ser algo além do plano material? Quando Joshua viu a filmagem da babá eletrônica, ficou tão assustado quanto Heather. Mais tarde, ele descreveu sua surpresa em sua entrevista ao jornal Detroit News. Foi arrepiante, foi literalmente um calafrio na espinha. Tipo assim, o que era aquilo? O que é isso que eu acabei de ver? Na verdade, depois de assistir a essa filmagem, Heather e Joshua começaram a se perguntar se eles não eram bem-vindos naquela casa. Eles alimentam a ideia de que um espírito paranormal demoníaco estava realmente vivendo em sua casa e tentando expulsá-los. Era um pensamento aterrorizante e eles não tinham certeza do que fazer. Então, eles fizeram a única coisa que fazia sentido: chamar as autoridades. Heather e Joshua ligaram para a delegacia de polícia local, esperando que eles fornecessem alguma assistência, por mais absurdo que o caso pudesse ser. Mas a polícia não viu exatamente isso como algo que era problema deles. Em vez disso, eles encaminharam um jovem casal para uma organização especial chamada Investigações Paranormais Científicas de Michigan. Ao contrário dos policiais, essas pessoas dedicaram toda a sua carreira ao estudo da atividade paranormal e, portanto, estavam mais do que prontas e equipadas para explorar a situação. Eles eram algo como um caça-fantasmas modernos, e eles já tinham visto todos os truques fantasmagóricos que existiam. Então, eles decidiram ir até a casa de hóspedes assombrada para verificar o que ocorria lá. Mas o que eles encontraram desafiou todas as suas expectativas. A investigação foi liderada por Mike Priest, coproprietário das Investigações Científicas Paranormais de Michigan. Eles montaram seus dispositivos avançados, que consistiam em muito mais do que apenas uma câmera de vigia de bebês. Eles monitoravam toda a casa e se preparavam para ver se realmente havia algo sinistro à espreita nas sombras. E o que eles encontraram foi nada menos que alucinante. Depois de analisar suas várias evidências surpreendentes, esses especialistas concluíram que, em sua opinião, a casa aparentemente inocente poderia de fato ser assombrada por espíritos demoníacos. O que eles ouviram e viram naquele quarto não era algo para ser levado de brincadeira. E isso acabou ajudando a explodir toda a história. Mike Priest, o líder da investigação, disse ao jornal Detroit News exatamente o que ele e sua equipe testemunharam naquela noite perturbadora. Ouvimos algo dizer: "Ó, aqui vamos nós." Ah, sim, eu ouvi tão claro como o dia. Mas Priest ainda não havia terminado sua análise da estranha casa que desafiava toda a lógica. Priest continuou dizendo que ele definitivamente acredita que há algo acontecendo nessa casa. Ele também planeja investigar a casa principal, na qual a mãe de Joshua vivia.
acreditando que os espíritos podem estar assombrando os dois locais de uma vez só. Foi então que eles se lembraram de outra coisa que deixou todos ainda mais assustados. Quando os especialistas disseram a Heather que um fantasma poderia realmente estar vivendo em sua casa, ela começou a se lembrar de memórias inquietantes que ocorreram com ela naquela casa. Acordei para me preparar para o trabalho em uma manhã e parecia que alguém estava me sufocando. Ao explicar que a única razão pela qual ela nunca havia contado a Joshua sobre isso era porque ela achava que ele não acreditaria nela. Ela não queria que as pessoas pensassem que ela estava louca. E depois de tudo isso, ela pensou que provavelmente tinha apenas imaginado essa força invisível que tentou sufocá-la em seu quarto. No entanto, como se viu, essa não foi a única coisa que ela manteve para si mesma. Pensando em tudo o que aconteceu no ano passado naquela casa, a memória de Heather de ser sufocada por uma força misteriosa não era a única história assustadora que ela se lembrava. Ela também mencionou que houveram inúmeras vezes em que ela acordava de madrugada e ouvia uma voz masculina raivosa, como se alguém tivesse batido o dedo do pé no quarto ao lado. Outras pessoas poderiam supor que provavelmente era seu noivo, Joshua, andando pelos corredores, e essa teoria parecia ótima. Mas havia apenas um problema. Nessas memórias, Heather disse que se lembrava de Joshua deitado ao seu lado. Isso significava que a voz raivosa não poderia estar vindo dele. No entanto, essas novas informações deixaram os especialistas ainda mais determinados a resolver esse problema. Mesmo que sua vigilância inicial tenha sido um sucesso, Mike Priest e sua equipe fizeram planos para retornar à residência de Heather e Joshua para uma caçada completa aos fantasmas. Em sua linha de trabalho, eles entendem como é importante cobrir a história de todos os ângulos e garantir que não haja truques baratos nos bastidores. Na verdade, seu objetivo principal é tentar replicar os sons estranhos que eles estavam ouvindo naquela sala. Se eles podem ouvir, então é possível que o som tenha sido feito pelo homem. No entanto, existem outras razões para acreditar que um fantasma poderia estar assombrando aquela casa. A mãe de Joshua, Chris, que morava lá há 11 anos, apresentou algumas informações perturbadoras, só para deixar esse caso ainda mais assustador. A senhora Chris conta uma história que lança uma luz sobre a sombra escura que é esse caso. Me disseram quando compramos a casa há 11 anos que a dona da propriedade morreu na casa principal. Então Chris passou a explicar a maneira como ela morreu. Tinha sido bastante horrível. Chris continuou. Ela caiu da escada, quebrou os quadris e ficou lá por muito tempo antes de falecer. Além disso, Chris também falou que a casa de hóspedes foi construída para o irmão dessa senhora, que também havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Poderia ser esse homem que ficava nessa casa que estaria assombrando Heather e Josh. Enquanto isso, Josh e Mike Priest pensaram em outra teoria, que poderia ser muito mais provável. O pai de Joshua, Jim, tinha certeza de que o fantasma é, na verdade, o inquilino original da casa de hóspedes. Ele não deve ser confundido com o irmão esquizofrênico da antiga dona do terreno. Jim lembrou que antes do seu filho, o homem de idade morava lá. Jim disse ao jornal Detroit News: "Dizem que ele pulou por uma janela que fica no andar de cima. Tudo leva a crer que esse homem tivesse morrido por suicídio." Uma história trágica, mas que certamente dá uma pista potencial sobre quem poderia estar assombrando Heather, Joshua e Lily. Quando você combina as histórias de Jim e de Chris, parece que existem vários suspeitos em potencial que poderiam ser prováveis responsáveis por aterrorizar a casa. Mas independente de quem quer que seja, o que esse fantasma poderia ser capaz de fazer? Mais do que tudo, Heather e Joshua estão especialmente preocupados com os poderes reais do seu suposto fantasma possa ter. Nos assusta saber que poderia fazer outras coisas, disse Heather preocupada. Isso nos fez querer resolver tudo o mais rápido possível. Nesse ponto está se tornando fisicamente perigoso. A indicação mais óbvia de que esse espírito paranormal pode ter habilidades físicas veio na forma daqueles arranhões no rosto de Lily. E é verdade que existem outros fatores que podem ter levado a esses arranhões, mas depois de ver o vídeo e ouvir especialistas paranormais, eles foram forçados a considerar que esse fantasma era o responsável. No entanto, havia algumas pessoas espalhadas pelo mundo que eram muito mais céticas do que eles.
Embora o vídeo de Heather tenha chocado os espectadores de todo o mundo, também trouxe seu punhado de céticos. Na verdade, muitas pessoas por aí não acreditam que a figura do vídeo seja um fantasma. Kenny Baidu, que escreve para a revista Spectral Inquirer, compartilhou sua suspeita sobre a validade dos vídeos. Ele explicou: "A outra coisa que notei imediatamente, o fantasma estava lançando uma sombra para a parede. Na verdade, isso me diz que a figura é um objeto físico sólido capaz de refletir a luz." Então ele explicou em detalhes o que ele acredita ser a verdadeira razão por trás da ilusão dos vídeos. Kenny explicou: "Esse fantasma provavelmente é apenas o resultado de Heather ou Joshua andando pela casa e as câmeras de vídeo simplesmente funcionando mal na escuridão." Ele disse que eles provavelmente apenas pausaram o vídeo e caminharam pelo quarto sem perceber que estavam sendo gravados. Ele sugeriu ainda que Heather e Joshua provavelmente não entendem de câmeras de vídeo e, portanto, concluíram que essa figura bruxuleante era algum espírito assustador de outro mundo. Poderia Baidu realmente estar certo aqui? E se ele estiver certo, como ele explica os arranhões fervorosos que continuam reaparecendo no rosto da pequena Lily? Além dos problemas técnicos, não é incomum que os bebês se cocem, raciocina Baidu. De acordo com ele, não há razão para ignorar a possibilidade de Lily estar simplesmente se coçando todas as noites. No entanto, há um pequeno problema com essa teoria. Quando Heather começou a testemunhar os arranhões de Lily, ela considerou que poderia ter sido automutilação, e então ela decidiu cortar as unhas de Lily, mas os arranhões continuavam chegando. Além disso, as marcas de arranhões não correspondiam ao tamanho das unhas de Lily. Portanto, é possível que a teoria dele tenha alguns buracos. Então, de repente, ele descobriu outra coisa que tinha o potencial de virar esse caso de cabeça para baixo. Ao investigar as mídias sociais, Kenny Baidu descobriu uma conta de financiamento coletivo no site GoFundMe, mantida por Heather e Joshua. Eles estavam pedindo ajuda de $50 mil para sair da sua casa de hóspede, na qual alegaram estar com muito medo de continuar morando. Essa revelação de Baidu é mais do que um pouco suspeita, como Baidu admitiu ao publicar sua opinião nas mídias sociais. Não sei exatamente qual é a motivação por trás dessas alegações, mas tenho minhas dúvidas. Então poderia haver algo fictício na história de Heather e Joshua? Foi tudo só pelo dinheiro? Sem tirar conclusões precipitadas, Baidu optou por entrar em contato com Heather diretamente pelo Facebook. Em sua mensagem no Facebook para ela, Kenny Baidu explicou quem ele era e estava investigando alegações paranormais nos últimos 20 anos. Ele explicou que, embora o vídeo dela tenha deixado ele intrigado, ele esperava ver um vídeo mais longo, que talvez pudesse fornecer mais evidências para reforçar suas alegações. Não estou dizendo que isso foi uma farsa. Estou apenas tentando obter o máximo de informações possível, escreveu Baidu para Heather. Este era um pedido inocente. Certamente ela seria capaz de fornecer a filmagem que ele estava pedindo. Afinal, isso claramente não era a primeira investigação de Baidu nesse meio. Ele estava dissecando avistamentos de fantasmas por mais de 2 décadas, e ele não estava disposto a ser enganado por outro farsante. Mas como ela reagiria a esse pedido? Ela ficaria na defensiva ou cooperaria com o pedido de Baidu? Infelizmente, Kenny Baidu nunca recebeu uma resposta de Heather no Facebook. Se havia realmente algo para ela encobrir, faz sentido que ela evitasse olhares indiscretos como o de Baidu. Ao evitar de responder a mensagem, ela não deixou uma boa impressão para ele, e isso o deixava preocupado. Mas havia, claro, outras razões pelas quais ela poderia ter ignorado a mensagem de Kenny Baidu. É possível que Heather tenha sido realmente honesta desde o início e simplesmente se sentiu sobrecarregada com toda a atenção que sua história recebeu. A jovem mãe não era obrigada a responder aos investigadores, e ela estava dentro do seu direito de se manter em segredo durante esse período difícil. Mas o que acabou acontecendo com ela e sua família, todos os indícios indicam que Heather, Joshua e Lily ainda estão morando naquela casa de hóspedes assustadora, mas ainda estão tentando desesperadamente sair. Eles certamente não são capazes de ignorar o que já descobriram e não podem fingir que tudo está bem naquela casa. Heather disse: "Sinceramente, parece que estão vindo atrás de mim. Isso nos faz querer sair o mais rápido possível daqui. Assim que tudo der certo, estaremos fora daqui." Baseado nas experiências horríveis que eles passaram,
não podemos culpá-los por querer se mudar rapidamente. Fantasmas ou não, certamente há algo estranho acontecendo naquela casa. Agora é a sua vez de contar pra gente o que você achou dessa história sensacional. Você acredita que Heather está dizendo a verdade ou tudo não passa de um golpe para conseguir muito dinheiro? Queremos que você compartilhe conosco suas respostas aqui na seção de comentários logo abaixo. Estamos ansiosos para ler o relato de todos vocês. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.